Boa noite, igreja do Senhor, e a paz esteja convosco, amém? Você já deu um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado? Já deu um sorriso? Deus abençoe. Glória a Deus por estarmos aqui. Quando nós entramos neste lugar, nós sentimos a presença do Senhor nas nossas vidas. Quem já sentiu a sua presença? Glória a Deus, podemos sentir a sua presença. E quando nós entramos aqui, nós temos que vir com o nosso coração aberto, para que Ele possa entrar, para que Ele possa falar conosco. Então, abre o teu coração, põe no teu coração, diga: Senhor, neste momento, eu abro o meu coração, e que ele seja como uma terra fértil, para receber a tua semente, que é a tua palavra. Amém, glória a Deus. Hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto de vida. Estamos no qual elo? Não, quinto. Porque o quarto foi no quarto, lembra? O quarto foi no quarto. E hoje, onde nós estamos? No qual ponto da nossa casa? Olha, vocês trouxeram os objetos? Quero ver. Levanta a mão, quero ver. Fazer você passar vergonha agora, que você não trouxe. Viu? Ainda você, meu querido, que não trouxe, ainda tem uma oportunidade para se redimir. Porque tudo aquilo que nós falamos, o pastor sempre fala, né? Lá em 2 Crônicas diz assim: crede nos seus profetas e prosperarei. Você vai prosperar. Falando nisso, até o pastor pediu para eu deixar aqui, né? O abraço dele, ele não está aqui. Fala, vou falar para eles que vocês fizeram assim, tá? Porque ele está lá em Alexandria, dando posse, né? Lá na 7ª igreja, para o novo pastor. Então, ele está lá, que somente o superintendente que tem que fazer nesse momento. Ele falou: eu queria estar lá, mas explica para o pessoal que eu não estou. Então, eu estou explicando, né? O pastor não está por esse motivo, que também não iria faltar. E como nós estamos aqui no banheiro, né? Nós falamos sobre esse cômodo, né? Que é muito importante. Precisa ter a limpeza do nosso corpo. Quem tomou banho hoje também? Oh, glória! Porque o banheiro, né? Ai, pastora, banheiro é um lugar onde nós, né, jogamos tudo aquilo que não presta, né? Mas é o lugar onde a gente se renova. Sabe, depois daquele dia de trabalho, que você está bem cansado. Pense agora, né? Que você está super cansado. Aonde você quer ir primeiro quando você chega na sua casa? Banheiro. Você quer tomar um banho, né? Você quer deixar todo o peso, de todos os sentidos, você quer deixar lá. Então, nesta noite, abre o seu coração para o que o Senhor vai falar conosco, nesse lugar, aonde o Senhor quer que você venha se purificar. Segura aí nessa cadeira e fala para o teu irmão, né? Você está pronto para apanhar? Ai, meu Deus do céu. Vem a pastora bater a gente. Gente, eu gosto muito de pregar sobre parábolas. Hoje o pastor pregou, né, a mesma mensagem para amanhã. E quando eu estudo parábolas, né, eu gosto muito porque ele trabalha muito com a comparação daquilo que nós vivemos nessa terra com aquilo que nós precisamos alcançar no céu. A palavra parábola no hebraico quer dizer comparação. Diga comigo, comparação. Simples assim. E Jesus ensinava da maneira mais simples que ele poderia ensinar, era explicando coisas do cotidiano. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 8, que é uma das parábolas que eu mais amo. Parábola que fala sobre você ser especial para Deus, o quanto Ele luta por você. 15, no versículo 8, pode, vamos deixar aqui mesmo, versículo 8. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parábola toda, que fala sobre a ovelha perdida, depois fala da mulher que perdeu a sua dracma e por último fala sobre o filho pródigo. E ele diz aqui no versículo 15, capítulo 15, versículo 8: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo,
pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que Jesus estava falando, depois que ele contou essa história, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Essa parábola, esse capítulo fala de 3 parábolas. A primeira é do bom pastor, que deixou as 99 no seu rebanho. Sabe, ele não pensou 2 vezes em buscar aquela única ovelha. Muitas vezes a gente pode olhar, se você tem 100 reais, mas você perdeu R$1. Às vezes ela cai em algum lugar, se cair, vamos supor, num bueiro. Alguém já teve alguma experiência de derrubar alguma coisa no bueiro? Já? Isso é muito importante, você vai pegar. Um dia acho que eu derrubei, acho que foi um carregador de celular, caiu assim. Aí foi aquele trabalhão para pegar, né? Tinham bem na frente da casa umas pessoas da igreja, e aí tivemos que pegar, inventar uma gambiarra, um negócio lá e conseguimos puxar. Nossa, que alegria, né? Um carregador de celular. Mas se você perde R$1, mas você tem 99 minutos, você vai se dar o trabalho de pegar aquela pedra pesada e ir atrás de um imã, de fazer um negócio. Alguém vai atrás de R$1? Seja sincero comigo. Não vai, né? Pois bem, Jesus está nos ensinando nessa parábola que ele não poupou esforços. Esse bom pastor representa Jesus. Diga comigo, Jesus. E ele nos ensina que nós não somos substituíveis. Você sabia disso? Você não é substituível para Jesus. Ele não poupou esforços para te buscar. Lá quando você estava dentro daquele bar, ele não buscou esforço para te buscar lá naquela boca de fundo, lá no meio da prostituição, quando você estava no meio da depressão. Ele não poupou esforço para te buscar, porque você é único para ele, porque você é única para ele, e ele não se importa. Talvez olhe para você e diga a ele: não passa de um bebê, ela não passa de uma qualquer, ou essa pessoa aí nunca nasceu para dar certo, mas ele diz: eu me importo, eu quero aqueles que estão desprezados, aqueles improváveis. O Senhor está dizendo nesta noite: não pense que eu me esqueci de você, porque você é único para mim, você é única para mim. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Você é único para o Senhor. Ele diz: eu quero essa única ovelha. Assim, quando Davi ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele entendia o significado de um Deus que faz tudo por aquele que ele ama. Então ele jamais vai abrir mão de nós, não importa os nossos erros. Deus ele tem sentido falta de nós, não apenas fisicamente, mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós estamos no convívio do povo de Deus, mas perdemos algumas coisas. Muitas vezes você está fisicamente, mas a tua essência já não é mais a mesma. O Senhor quer que nesta noite nós venhamos a entender que Ele quer que nós venhamos a recuperar o primeiro amor, como foi cantado aqui. Recuperar a essência. O Senhor quer restaurar, porque muitas vezes nós estamos dentro da casa e perdemos coisas. Sabe aquela paixão que você tinha para vir para a igreja? Sabe aquela paixão que você falava assim: ó, está na hora, vamos se arrumar cedo. Talvez tem pessoas aqui que trabalhar ou vir para a igreja está se tornando um fardo. Estar na casa do Senhor jamais pode ser um fardo. Trabalhar para a obra do Senhor, querido, se isso começar no teu coração falar: estou na escala de novo, nossa, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso para o Senhor nunca é um peso. O Senhor é sempre uma alegria, porque Ele diz para mim: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele traz alívio. Por isso que no momento que você está aqui, meu querido, se desarme de tudo, porque o Senhor, Ele tem saudade. Na semana passada foi
falado sobre o que? Intimidade. O Senhor quer ter intimidade conosco. Ele quer ter intimidade comigo, com você. Por isso Ele nos levou até o quarto. E hoje Ele está nos levando até o banheiro para nós irmos entender. O que nós precisamos fazer é nos santificar, é nos limpar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Então, muitas vezes nós acabamos deixando as coisas acontecer. Posso falar por mim? Aquele tempo que você orava, e hoje não ora mais como orava. Talvez você jejuava bastante, hoje você não jejua. É aquela caminhada do dia a dia, daquilo que vai ficando comum. Sabe que quando você casou, quando você estava namorando, né? Quem é casado aqui sabe disso, que era aquele amor, aquela paixão, que você não podia ver a pessoa, que até dava aquela frio na barriga. Mas hoje você vê, não dá nada. Hoje você vê de novo. Ai, meu Deus do céu. Quando acorda pela manhã, né? Aquele bafo. Né? Como o pastor fala, aqueles cheirinhos. E você, com certeza, você não vai ter a mesma paixão. Você não vai. Não adianta. É natural isso, né? É o amor, é a confiança, é a fidelidade. Mas sabe, queridos, quando se trata do amor pelo Senhor, nós não podemos deixar a chama acabar. Você falta um dia na igreja, uma semana, depois você falta de novo. Quantas pessoas que muitas vezes começam a faltar na igreja, você perceba, você vai esfriando, não fui, não vou mais. Quando você vê, você não está mais vindo, já passou um mês, já passou 2 meses. Cadê aquela fidelidade com Deus de estar na presença dEle? E sabe que isso tem a ver, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não estou sentindo vontade de orar. Eu também, muitas vezes eu não sinto vontade mesmo de orar. Não tenho vontade de jejuar, porque a nossa carne, o que você quer comer? Você fala assim, amanhã eu vou jejuar. Aí de manhã cedo você já está lá. Não é assim? É melhor você não contar para o teu cérebro que você vai fazer jejum. Não fala nada. Como você vai pensar? Como você não vai pensar, vai enganar no cérebro, né? Mas não tem jeito. Mas de manhã você já acorda com aquela fome. Aí você tem que resistir. Você fez um compromisso com o Senhor. Então, queridos, nós muitas vezes fazemos isso. Vamos deixando as coisas acontecendo. Mas não tem a ver com sentir. Tem a ver com determinação. Tem a ver com decisão. Tudo aquilo que você quer alcançar, você precisa ter uma determinação. Porque você não vai chegar em lugar nenhum se você não se determinar. Amanhã você tem que levantar cedo para trabalhar. Ah, eu não estou com vontade de trabalhar. Amanhã, querido, não vá. Se você não está com vontade de trabalhar, não vá. É o conselho que eu te dou, tá bom? Faça o que você tiver vontade. Aí no outro dia você acorda de novo, não estou com vontade de trabalhar hoje. Não vá no outro dia. Sabe o que vai acontecer para você? Você vai ganhar o quê? Vai para a rua, vai ganhar conta. Porque isso não se trata de sentir, mas se trata do quê? De necessidade, de você precisa. E por que com as coisas de Deus nós não levamos da mesma maneira que nós vivemos na nossa vida secular, no nosso trabalho? Ah, eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje, eu não vou. Ah, eu não estou sentindo no coração. Ah, você vem aqui e está na hora do louvor, eu não estou sentindo vontade de adorar, porque eu estou tão triste. Querido, a tua adoração não depende daquilo que você está sentindo, mas daquilo que você determina. Porque aquela mulher que disse, se eu apenas tocar nas vestes deles, eu serei curada. Ela foi determinada, saiu da sua casa. Nós não sabemos os esforços que aquela mulher fez, mas aquela mulher estava muito fraca. Aquela mulher não tinha mais força, mas ela pegou toda a determinação e decisão da vida dela. Disse, eu vou tocar nele. E se você vir na igreja com essa determinação, dizendo, Senhor, eu vou lá, mas eu vou receber a minha bênção, o Senhor vai te dar. Eu não sei qual é a bênção que você está precisando, mas depende da sua determinação. Sabe, para a gente criar um hábito na nossa vida, os estudiosos dizem que você precisa pelo menos fazer 21 vezes algo, certo? Você precisa ter determinação para fazer aquilo, porque fazer exercício é bom? É? Para quem já está acostumado, né? Vira um hábito. Mas e quando não é um hábito, você vai lá, você se esforça, você vai se arrastando porque você precisa. Mas agora, comer é difícil?
comer? Você tem aquele trabalho, nossa, fazer comida não é nada. Agora comer é tranquilo, você vai lá e come. Porque não é uma questão de hábito, é uma necessidade tua fisiológica. Mas agora, quando você precisa fazer algo que vai contra a tua vontade, você precisa ser decidido. Assim você precisa ser no reino espiritual. Você tem que ser determinado e ter um hábito na sua vida. Por exemplo, orar precisa ser um hábito na nossa vida. Jejuar precisa ser um hábito na nossa vida. Ler a palavra de Deus precisa ser um hábito em nossas vidas. E não adianta você achar que outro vai fazer para você, porque é isso que você precisa fazer. E se você começar a fazer hoje, começar a fazer amanhã, você vai romper e vai virar um hábito na sua vida. E você vai fazer naturalmente. Não vai ser algo que vai ser um peso para você. Até vir na igreja, quando você se converteu lá atrás, você nunca veio para a igreja, você não tinha esse hábito. Mas hoje, domingo que é sagrado, é o momento que nós vamos adorar, agradecer ao Senhor. Pode ser o que aconteça, mas você está determinado a vir. Você veio aqui, amém? Porque você já está acostumado a vir. Mas isso não pode ser algo somente por costume. Você tem que vir com alegria. Eu venho para adorar o Senhor. Você tem que ter no teu coração o entendimento de que você não está vindo aqui somente para assistir um culto, mas para prestar culto ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por você. Aí a segunda parábola é da dracma perdida. E quando Jesus ele levava as pessoas, o seguiam, ele contava as parábolas. E sempre tinha um grupo de pessoas. E como você sabe, as pessoas, elas ouviam aquilo que Jesus falava, tinha a ver com o cotidiano das pessoas. Quando ele falava do peixe, dos pescadores. Quando ele estava falando da parábola do semeador, era porque as pessoas plantavam, lavradores, as pessoas entendiam. Mas quando eu estava lendo essa parte, ou qual uma mulher, eu fiquei tão feliz, porque eu sempre tenho um olhar pro lado das mulheres, né? Lógico, uma mulher, né? Sempre quando eu vejo algo que está falando de mulher na Bíblia, meu coração se enche de alegria, porque as mulheres estavam atrás de Jesus, o que não era normal na época, porque as mulheres não poderiam estar aos pés dos mestres. Jesus era um mestre, e era costume que as pessoas seguiam os mestres, e somente os homens poderiam estar aos pés dele ouvindo. Mas Jesus quebra todo tipo de paradigma, e aos pés dele naquele dia estavam mulheres, porque ele estava contando a parábola do bom pastor, e ele falando das ovelhas, e de repente ele percebe que havia mulheres no meio da multidão. Eu falei: Senhor, o Senhor enxergou as mulheres no meio da multidão, e ele disse: qual uma mulher, se perder uma dracma? Ele traz a história do cotidiano de uma mulher que talvez eram esquecidas. As mulheres não tinham poder para falar, nem poderiam conversar com um homem em público, mas ele olhou para mim e para você, mulheres, e ele disse: qual uma mulher? Agora eu vou contar uma história para colocar e inserir essas mulheres na história, dizer para elas que elas também têm valor. Aleluia! E ele disse: qual uma mulher? Que começa a contar o cotidiano, e as mulheres devem ter ficado felizes e dizer: meu Deus, ele sabe que nós estamos aqui, ele está contando uma história para mim. Então, mulheres, se alegrem, porque Jesus, ele lembra de mim e de você, não somente dos homens, mas das mulheres, porque para ele todos nós somos iguais. Coloca lá para mim e olha o que ele diz: o qual uma mulher. Imagina a alegria das mulheres dizendo: ele lembrou que está falando da gente, porque as mulheres eram insignificantes. E ele disse: possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E Jesus começa a trazer o cotidiano da vida das mulheres naquele momento. E aquela dracma tem vários significados, mas um deles poderia ser que aquela mulher usasse um diadema, como se fosse um cintinho com várias moedas, as 10 dracmas, e aquilo representava a aliança de casamento dela, o dote
dote dela. Também ela tinha o valor de um denário, que era um dia de trabalho todo. Então aquilo tinha um valor muito grande. E ela perdeu uma. E muitas coisas, muitas vezes na nossa vida, elas se perdem por falta de uso. Talvez estava guardada. E lá na palavra de Deus, em Eclesiastes 10:10 diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com muita força. O proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. O que quer dizer isso, queridos? Que muitas vezes nós deixamos de usar algumas coisas que o Senhor tem nos dado, e a falta de uso perde o fio. Como assim, pastora? Me explica. Como eu falei, se você parar de orar, você vai perder o fio. A tua oração, talvez ela não tenha o mesmo poder, porque você para de orar. E não desista daquilo que você tem sonhado, não desista dos teus sonhos, daquilo que você tem clamado pela tua casa, pela tua família, aquilo que você perdeu um dia. O Senhor está dizendo para você: começa a observar coisas que nós vamos perdendo em nossa vida e nós não nos damos conta. São coisas tão pequenas que para uma pessoa pode dizer assim: mas eu tenho 9 ainda, só perdi uma. Mas não, quando nós entendemos que aquilo que o Senhor nos deu, nós temos que recuperar completamente. Aquilo que o Senhor deu para você, aquilo que o Senhor tem de promessa para você, querido, muitas vezes a gente abre mão daquilo que o Senhor tem para nos dar e fala: não, mas tá bom, então nem vou mais atrás disso. Mas tem uma chama no teu coração que não pode se apagar, porque o Senhor quer que acenda. Acende outra vez a chama em nós, como nós cantamos. Nós temos que aprender que o Senhor, Ele quer que a gente recupere coisas que a gente perdeu. Talvez você não é mais o mesmo quando começou naquele trabalho. Abriu uma exceção para alguma coisa. Muitas vezes a gente perde a nossa honestidade por causa de um trabalho. Querido, o trabalho não é mais importante do que a tua honestidade, daquilo de quem você é, da tua essência. Não deixe ser mudado pelas pessoas. Todo mundo está fazendo, vou fazer também. Não, você não é assim. E muitas vezes a gente acaba perdendo coisas por falta de uso. Recupera aquilo que você tinha. Eu não tenho mais a mesma alegria. Porque aconteceram tantas coisas, pastor, na minha vida que me deixaram triste. Você não é mais a mesma pessoa alegre, aquela pessoa que contagiava outras pessoas por causa das situações, por causa dos problemas. Querido, nós não podemos mudar quem somos. Nesta noite o Senhor está dizendo que Ele quer recuperar a tua alegria. Não deixe que pessoas, circunstâncias, situações roubem a tua alegria, porque a palavra de Deus diz lá em João 10:10 que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. O Senhor quer restaurar a tua alegria nesta noite, trazer de volta aquilo que você tinha no teu coração. Provérbios 4:18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que você e eu temos que ser, queridos. E muitas vezes a gente se acostuma. Aconteceu isso. Você retrocede. Você vai para trás. E sabe que um crente, ele nunca pode ir para trás. Você tem que crescer, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. O Senhor quer que você se torne como um dia perfeito. Você não pode se entregar a situações da vida. E você perde uma dracma e você, aquela alegria que eu tinha, não tem mais. Você não tem mais alegria para louvar o Senhor. Você não consegue mais levantar os braços, adorar. Você não consegue levantar de manhã e agradecer pelo pão que o Senhor tem dado. Sabe, o Senhor falou muito no meu coração isso, porque nós não podemos perder a nossa essência. Nós, fisicamente, vamos nos desgastando. Quem tem mais de 40, 50, vocês sabem o que eu estou falando. Esse dia eu estava aqui e não conseguia nem andar. Estava assim, a coluna vai se desgastando. Mas essa palavra tem a ver, que eu falei agora de Provérbios, que o homem físico se desgasta. Querido, isso não tem o que fazer. Você pode fazer exercício
ok, né? Você pode se cuidar. Mas no mundo espiritual você tem que crescer mais e mais. A cada dia você tem que crescer em romper em fé. E o Senhor não quer que você perca nada. Você não vai perder nada daquilo que Ele te deu. Porque as promessas que Ele tem para nós, Ele vai cumprir todas. Ele vai completar a boa obra que Ele tem para mim e para você. E quem crê, receba esta palavra. Não deixe entrar no teu coração a dúvida. Não deixe entrar no teu coração a dúvida daquilo que Ele tem para você. Perdeu a dracma e o Senhor quer que você recupere. E aquela mulher, ela entendeu e ela se deu conta de que ela tinha perdido. E onde ela perdeu? Dentro de onde? Ela perdeu dentro de casa. E a primeira coisa que eu aprendo nessa parábola, né, mais uma coisa, é que você tem que entender o que você perdeu. Eu quero que você faça uma análise e pense: meu Deus, será que eu perdi alguma coisa? Tem coisas que nós estamos perdendo e nós não estamos nos dando conta. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para dizer para você que você precisa fazer uma revisão na tua vida, para que você entenda aquilo que você está perdendo. Mas você precisa ter entendimento. O que eu perdi? Pergunte aí: o que eu perdi? Que eu perdi? Sabe, muitas vezes nós perdemos coisas em lugares, nós perdemos em coisas. Será que aquele grupo de WhatsApp que você está não fez você perder o teu relacionamento com Deus? Aquelas conversas paralelas que você não deveria ter, você está tendo conversas? Sabe, são coisas que vão nos afastando do Senhor, nós vamos perdendo a nossa essência. Nós não podemos perder. E o Senhor está perguntando para nós nessa noite, como Ele perguntou para Marta: aonde está Lázaro? Aonde você o deixou? Eu quero saber. E o Senhor está dizendo nesta noite: aonde você perdeu a tua essência? Aonde você perdeu o teu primeiro amor? Aonde você perdeu aquilo que você tinha de mais precioso, que é a tua família, que é o teu relacionamento com Deus? O Senhor está dizendo: aonde está? Se dê conta do que você perdeu. Se a gente vir a pensar e dizer: não perdi nada. Não, nós sempre perdemos coisas. Nós sempre estamos perdendo situações, coisas na nossa vida. E o Senhor não quer que nós venhamos perder. Tem gente que perde relacionamento com a família, com os filhos, com os pais. Aquele relacionamento que já está desgastado. Não quero, vou me afastar. Não quero mais nem falar com minha irmã, com a minha mãe, com meu pai. Eu não quero nem ver a cara dele, a cara dela, a cara da sogra, a cara do sogro. Porque a gente vai perdendo, a gente vai deixando. Não preciso. E o Senhor quer restaurar relacionamentos. Muitas vezes a gente começa com uma mentira. Aquela mentirinha que nos salvou de um apuro, sabe? Chegou tarde no serviço. Era para ter mandado um documento, não mandou. Às vezes era para ter lembrado, feito alguma coisa, não fez, sabe? Pequenas coisas. E o Senhor está falando para a gente: aonde você se perdeu? Muitas vezes a mentira, ela vem aos poucos na nossa vida. Você faz alguma coisa errada em casa, né? Esconde da mulher, quebra o copo, esconde, sabe aquelas coisas? Não fala. São coisas assim, queridos, que muitas vezes a gente vai deixando na vida da gente acontecer. Sabe, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente perde tempo no celular. E como perde? Às vezes você fica lá 1, 2 horas chapeando, olhando. Quando você vê, meu querido, você já ficou 2 horas perdendo tempo, 1 hora. Quando o teu celular conta para você o tempo que você ficou na rede social, às vezes aparece um relatório lá falando: misericórdia, que isso? Comece a ocupar o teu tempo da melhor forma, lendo a palavra de Deus. Comece a trocar teus hábitos, porque a gente está passando o tempo, queridos. E sabe que muitas vezes a gente não percebe que os minutos são tão preciosos na nossa vida. São só meia hora no celular perdendo tempo. Começa a usar o teu tempo ao teu favor, porque 10 minutos na nossa vida são preciosos, a gente não se dá conta. A gente gasta o nosso tempo com besteira muitas vezes, falando mal dos outros, murmurando,
reclamando. Então assim, hoje a gente está aqui jogando tudo que não presta. É o dia de você olhar e fazer uma limpeza na tua vida, como eu também já fiz na minha, e hoje de manhã também nós pensamos e refletimos sobre aquilo que nós precisamos ver, o que está amarrando a minha vida, o que está amarrando a tua vida, o que está te prendendo, o que não está deixando você crescer e você avançar, porque você precisa avançar. Você não pode dizer assim, tá bom para mim isso aqui, até onde eu cheguei. Não, o Senhor quer que você cresça mais e mais. Se você tem uma missão no seu trabalho, eu estou falando de missão aqui de uma maneira boa, de você crescer, de você fazer um curso, de você ser promovido. Quantos querem isso? Amém? Uma promoção. Quantos querem uma promoção no trabalho? Amém. Você se esforça para isso? Você não bate meta, você não procura melhorar. Mas por que na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, a gente fica parado? No ministério, a gente acha, tá bom isso aqui para mim. Eu não preciso melhorar. Não, o Senhor quer que você melhore. O Senhor quer que nesta igreja aqui, o Senhor levante pessoas capacitadas. Sonhos que precisam ser restaurados na tua vida, porque uma dracma que ficou lá atrás e você falou, está perdido. Um sonho que você tinha e você acha que você não pode realizar aqueles sonhos, eles são feitos para se realizar. Mas para isso você precisa ter o quê? Determinação. Você precisa ter uma decisão de dizer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Em todas as áreas da sua vida. Eu me nego a ficar parada naquilo que eu tenho me proposto a fazer. E cada dia eu tenho feito uma análise e falado, Senhor, chega no final do ano, a gente não faz uma análise e fala, Senhor, eu quero fazer um monte de coisa. Eu quero fazer o ano que vem, em janeiro, meu Deus, em janeiro vai ser o ano que eu vou emagrecer 10 quilos, que eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer aquilo lá, na igreja eu vou trabalhar, eu vou ganhar almas, mas só em janeiro. E o que acontece é que passa todos os dias, 365 dias, e a gente só projeta para o ano que vem. A gente se apega em calendário. A gente só cria expectativa em janeiro. É janeiro que a coisa vai acontecer. Janeiro, vocês vão ver. Janeiro, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver a nova Fabiana, nova versão. A gente deixa tudo para janeiro. A gente só vai procrastinando, a gente vai passando para frente, querido. É hoje o dia de você determinar uma mudança na tua vida. O que você precisa mudar é hoje. Oh, aleluia. Se a nossa oração está fraca com o Senhor, a nossa comunicação está fraca, querido, é você que precisa fazer. É você que precisa se dar conta do que você precisa mudar. Não foi a mulher que pegou e Jesus falou que ela viu que perdeu uma dracma. Quando você vê que se perdeu, o que você vai fazer? Sabe o que é o pior? É que a gente começa a se afastar do Senhor. O pior não é a gente identificar que está longe do Senhor. Que você pode estar fisicamente, como eu falei, mas a tua essência não é mais a mesma. O pior é quando você não vai atrás daquilo que você perdeu. E o Senhor está falando nesta noite para você, você tem que ir atrás. Tem coisas que nós perdemos, mas a gente não se preocupa em recuperar. Mas o Senhor Jesus estava ensinando, precisa recuperar, porque você não vai perder nenhuma das promessas que o Senhor tem para a tua vida. Ele tem para a tua família promessas que você já teve no teu coração, mas você desistiu. Não desista do teu sonho. Fala para o teu irmão que está do seu lado, não desista do teu sonho. Essa dracma você vai recuperar hoje. Quantos querem recuperar a sua dracma? Aí Jesus ensina dessa maneira. Ele diz que a mulher detectou que ela tinha perdido. Primeira coisa. Segundo, o que ela fez? Ela fez o quê? Acendeu a luz. Fala comigo, acendeu a luz. Acendeu a luz. Precisa acender a luz. Mas pastor, o que quer dizer isso, acender a luz? Nós precisamos ser luz, assim como Jesus é luz. Você precisa acender a luz para que você possa enxergar aquilo que você perdeu. Como que você vai procurar uma coisa se você não coloca a luz em cima? Não é verdade? Chega uma idade, né, que eu já cheguei nessa idade, que tem que pôr luz.
enxergo, não estou enxergando. Você põe a luz. O Senhor está dizendo para você, se você não está enxergando o teu pecado, se você não está enxergando a tua falha, aquilo que está faltando na tua vida, você se posicionar, coloca a luz da palavra de Deus. E a luz está chegando através da sua palavra. Medita na palavra do Senhor. Ele está dizendo, coloca a luz, acende a lâmpada. Se você não está sendo luz na vida das pessoas, meu querido, você realmente não está fazendo aquilo que o Senhor falou. Se você senta com uma pessoa e fica 10 minutos com ela, se você sai cansado, se você sai assim, ó, com as tuas energias acabadas, ou se você é assim para a pessoa, se você começa a prestar atenção, se você chega para sentar com alguém e você só fala mal, você só reclama, você só briga, porque alguma coisa está acontecendo na tua vida que você precisa rever. É a dracma. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, é a dracma. Aí você fala, meu marido tinha que estar aqui, minha mulher tinha que estar aqui. Nós precisamos entender que é conosco. Se as pessoas não estão entendendo, enxergando a sua dracma perdida, querido, nós temos que cuidar da minha e da sua. Cuida da sua dracma. Cuida da sua dracma e eu cuido da minha. Amém? Porque a gente só fica olhando para a dracma dos outros, falando dos defeitos dos outros, culpando os outros pelos problemas que nós temos. Essa mulher, ela poderia ter falado, eu vou lá na casa do vizinho. Com certeza foi o vizinho que roubou minha dracma, porque ela sumiu. Nós temos essa tendência de culpar as pessoas. Muito comum a gente culpar as pessoas, porque foi fulano que fez isso para mim. Nós estamos cansados de ouvir isso, gente. Mas nós vivemos na mesma condição. Eu sou assim porque meu pai fez isso para mim, porque minha mãe fez isso para mim, porque o meu patrão, a minha avó. Aquilo que as pessoas dão é porque elas dão só o que tem, não é? Mas nós não podemos devolver na mesma moeda, porque a nossa essência não é essa. Quando eu aprendi isso na minha vida, muita coisa mudou. Hoje as pessoas, muito difícil uma pessoa conseguir mudar quem eu sou. Eu respondi daquele jeito porque ela me respondeu, porque ela me xingou, eu vou dar um troco. Não somos assim, a nossa essência é diferente, nós somos como Jesus. Nós temos que se tornar dia perfeito, assim como Jesus falou, Ele é o varão perfeito. Pastor, isso é difícil. Não é difícil, porque a palavra de Deus nos diz que nós conseguimos. Vai procurar a tua dracma. E aí ele fala sobre a gente pegar a lâmpada, acender. E quando ela acendeu, iluminou, ela sabia que aquilo tinha um valor. Você precisa entender que as coisas têm valor para nós. Precisa pagar um preço pelas coisas que nós temos. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão daquilo que o Senhor tem dado para você. Custe o que custar, você não vai mudar quem você é. Amém? Amém. Nós precisamos ser realmente como Jesus é. Nós temos que ser, sim, não. A nossa palavra, aquilo que nós somos dentro da nossa casa, queridos. E muitas vezes hoje, o que está acontecendo é que nós, pais, erramos dentro da nossa casa. A autoridade dentro da tua casa é você. É você que dá autoridade para o teu filho assistir a Netflix ou outras séries. Quem dá autoridade para fazer dentro da tua casa o que quer é você. Não, mas ele já é grande, já é de maior, eu não posso fazer nada, não. Se mora na tua casa, se mora na minha casa, meus filhos, eles sabem disso, né? Porque eu também já ouvi isso desde quando era. Enquanto você está debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. É ou não é? É ou não é, queridos? É isso. Quem manda é você. E hoje tem uma geração em que os pais não fazem nada. Em que os filhos mandam e desmandam, chega a hora que quer, sai a hora que quer. Não posso fazer, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Como diz minha sogra, para de ser frouxo. Para de ser frouxa. Porque quem manda na tua casa é você. Você paga Netflix para tua filha estar assistindo série com cenas, prostituição, lesbianismo, homossexualismo, drogas. O que você tem deliberado
dentro da tua casa? Quais são as músicas que você tem ouvido dentro da tua casa? Isso que eu falei, a gente apanha porque Deus está falando para nós. Não tem nada demais. Uma coisa que eu não aceito dentro da minha casa, nem dentro do meu carro, é ouvir músicas que não são de Deus, que não são músicas que vêm da essência de Deus, querido. Muitas vezes você entra numa loja. Esses dias aconteceu, 2 anos atrás acho que aconteceu, uma pastora, ela entrou na internet, não sei se vocês viram, Sarah Shiva é o nome dela, e Deus falou para ela, fala, quando já viram isso aí, daquela cantora que faleceu? Fala agora. Ela estava lavando louça e ela abriu a live e falou, eu vou falar então. Ela disse que ela estava numa loja, comprando uma roupa, e começou a ouvir uma música sertaneja, e aquelas músicas, todas aquelas músicas que ela estava ouvindo, aquela playlist, só falava de adultério, só falava de prostituição, de pecado. E o Espírito Santo falou para ela que ela teria que entregar uma palavra para aquela mulher que estava cantando essa música, que Deus não ia deixar isso dessa maneira, porque ela estava influenciando uma geração a ser adúltero, dizendo que eu estou casando com você, mas eu amo ele. Olha que música de Satanás, do inferno. E aí ela entregou essa palavra, acho que passou 1 mês ou 2 meses, aquela cantora morreu. Caiu o avião dela. Deus, ele não deixa se escarnecer. Aquela moça, ela saiu dos púlpitos, cantava na casa do Senhor, e começou a usar o dom que ela tinha, o talento que ela tinha, para profanar o Senhor, o nome de Deus. Não deixe nada sair do teu controle daquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que você tem que ouvir tem que edificar o nome do Senhor. Aquilo que tem que entrar na tua casa, músicas, filmes, seja o que for, querido, quem manda na tua casa é você, não é nem Deus, porque Deus te dá autoridade. Porque é você que diz sim e não para aquilo que você assiste na tua casa. Na minha casa não entra nada disso. Não entra porque nós somos autoridades. E a gente não pode deixar meu filho assim, minha filha gosta de ouvir o funk, não posso fazer nada. Pode sim, desliga, toma o celular. É assim que a gente ensina o filho. Eu não posso fazer nada porque a fulaninha já está grande, ela tem o celular dela, pega a senha do teu marido, a senha da tua esposa, você tem que saber. Se não pode ter, não pode ter mistério, não pode ter senha dentro da família, porque cuida daquilo que o Senhor te deu. O que é mais precioso é a nossa família, e o diabo está tentando tragar, está tentando roubar, está tentando matar e destruir. Por quê? Por omissão nossa. Então dentro da tua casa quem manda é você. Agora, a partir de hoje, se vai ter aquelas músicas lá que é de Satanás, cortou, acabou, quem manda é você. Vai ter só louvor, vai ter só música que engrandece o nome do Senhor. Tudo aquilo que adora e exalta o Senhor, nós temos que ter dentro da nossa casa. A autoridade é você. Coloca luz nessas coisas. E aí vem a vassoura. Ele fala assim, pega uma vassoura. Nós temos que ser agressivos, tem que varrer, tem que limpar. Sabe, dentro da tua casa, se você começa a ver coisas acontecendo, você tem que ter autoridade. Uma vez eu peguei uma vassoura e comecei a orar dentro de casa, falando, sai em nome de Jesus, todo temor dessa casa, toda perturbação dessa casa. Comecei a varrer dentro, sai em nome de Jesus, vai embora. Porque você tem autoridade. Porque se você ficar assim com o bracinho cruzado, não posso fazer nada, é assim mesmo. O Senhor te dá autoridade. Entra na tua casa, varre, limpa, tira toda a mentira, tira toda a fofoca, toda a reclamação. Começa a colocar na tua boca palavras de adoração ao Senhor. Você precisa se controlar. Domínio próprio. Muitas vezes a gente só fica reclamando. Só reclamando, eu não tenho dinheiro. Eu não posso. Você viu como a gente tem esse hábito muito comum? Eu não vou falar que eu não faço, que muitas vezes eu falar e não dá. Dá sim. E aí o Espírito Santo já fala, como que não dá? Vai dar. Porque quando eu comecei a fazer a faculdade, aí eu falei assim, mas eu não vou conseguir pagar. Eu estava fazendo uma faculdade, fui mudar para psicologia, falei, muito caro, não vou conseguir. Aí a pessoa falou, vai, eu te ajudo. Você precisa crer no Senhor. Se Ele te colocou algo no teu coração, Ele vai financiar. O Senhor vai te dar uma casa do jeito que você quer, mas você precisa crer.
Tem gente pegando aí, querido. Este é o ano que nós temos que declarar a prosperidade. Eu não sei como, mas nós vamos conquistar. Essa igreja, ela vai ser construída e vai ser construída uma maior ainda. Porque nós cremos. Aleluia. Hoje eu estava conversando com o pastor e nós passamos na frente de um lugar. Nós queremos tomar posse. Você tem que ser assim, tem que ter intenção. Vai lá, nós oramos. Falamos, Senhor, se for da tua vontade, vai dar certo. Se não for, amém. Querido, você não pode achar que tudo tem que ser do teu jeito. Não queira manipular pessoas, manipular situações. Deixa aquilo que é teu, Ninguém vai tirar o que é teu. Nós compramos uma casa e sentado com uns tios meus, a primeira casa que nós compramos ali na Professor Cleto, nós já vendemos essa casa, comendo uma pizza. E hoje estava conversando com o pastor, falando, meu Deus, como nós compramos aquela casa sem dinheiro? Deus faz assim, queridos. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Você pode não ter dinheiro, mas o Senhor vai levantar pessoas. Você precisa crer e profetizar, precisa falar, porque nós estamos nessa construção. E tudo que nós vivemos no mundo espiritual, físico e espiritual na igreja, acontece na tua vida. Quem pegou? Queridos, nós estamos vivendo um tempo de construção. Quem está construindo na sua? O que está construindo na tua vida? O que está construindo no teu ministério? O que você está construindo na tua casa? Nós estamos levantando muros altos. Começa a levantar uma edificação forte. Começa a levantar as sapatos fortes para a tua vida espiritual, porque o Senhor quer coisas grandes para você. E nós estamos perdendo as pequenas coisas e não estamos nos dando conta. Mas a bênção a gente quer. Mas para isso você precisa fazer a tua parte. Ela poderia ter dito assim: eu fico com as 9 ou recupero aquela uma que está perdida? O que você vai fazer nesta noite? Você vai ficar com as 9? Porque tem gente que já não tem mais 9, não. Tem gente que já perdeu 5. Tem gente que já está com 2 dracmas e não se deu conta ainda. Você conhece gente que já está com 2 ou 1 dracma? Tem gente que olha, quando você vê a vida está acabando, em vez de crescer, em vez de a vida se tornar como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais, ela vai retrocedendo. E o Senhor não quer isso para você, meu querido. Você tem que crescer, você tem que avançar. Então você começa a mentalizar aquilo que você quer para a tua vida. Começa a colocar o teu projeto de vida. Quem já fez o seu projeto de vida? Quem já está orando pelo seu projeto de vida? Começa a mentalizar aquilo que você quer para a tua vida. Se você quer casar, começa a mentalizar a tua esposa, o teu marido. Se você quer ver teu marido na igreja, começa a mentalizar como você quer ele. Eu quero ele como um diácono. Começa a olhar e falar, meu Deus, ele está ali, ele está lá, ele vai estar ali orando, ele vai estar profetizando, tu vai ser o pastor. Começa a visualizar aquilo que você quer, querido. Porque na mente começam as batalhas. A gente já vem derrotado na igreja. A gente já levanta derrotado. Ai, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, eu estou mal. Ai, Senhor, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Começa a repreender e dizer, Senhor, não aceito isso na minha vida. Eu declaro a minha cura. Eu declaro a minha vida, uma vida nova. Começa a varrer tudo que não presta. Hoje você vai chegar na tua casa e você, você já fez a tua oração no banheiro, faz oração. Sabe por que no banheiro é onde a gente fica sozinho? A não ser que você tenha um filho. Aí você tem companhia, né? Ou cachorro. Eles adoram fazer companhia pra gente. Mas é um lugar que você está sozinho, você fala com Deus. Ora no teu banheiro e fala, Senhor, que eu possa aqui, Senhor, só agradecer, não chorar. Porque muitas vezes você entra no banheiro para chorar. Para ninguém ver o teu choro, para ninguém ver a tua luta, mas o Senhor está vendo. O Senhor sabe daquilo que você precisa. Acende a luz, varre a casa, faz essa faxina. E olha como é que ela fez com diligência. Olha lá o que ela fez. Já vou encerrar. E procura atentamente até encontrá-la. Procura com diligência, procura atentamente. Faz uma reflexão aí. De quem você era 3 anos atrás. Pensa. E como você está hoje? 3 anos, coisa rápida. Você está melhor? Aleluia. Você está melhor, querido? Porque se você não perdeu nada. Eu comecei a pensar, Senhor, tem tanta coisa que eu já
perdi, meu Deus, eu preciso recuperar, Pai. Mas precisa de mim, não é meu marido que vai fazer, não são meus filhos, sou eu. Tem coisas na tua vida que você está parado, que você está perdendo. Faz com diligência, faz o melhor para o Senhor, faz essa revisão. Como que era o teu relacionamento com Deus no início da tua caminhada? Como era o teu relacionamento com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa? A gente vai deixando as dracmas da nossa casa, vão se perdendo. E é dentro de casa, gente, é dentro de casa. E o Senhor está dentro de cada cômodo hoje. E hoje é o dia da limpeza, é o dia de sair toda a sujeira que